Tudo bem com vocês? Contigo tá meio ruim, né? Doentada é complicado. Melhoras. Bom, vamos lá. Nós tínhamos parado, acho que na parte da página 85, no que é capaz de perceber, né? Ali a página é 417b16. Eles colocam no início do parágrafo, né? Uhum. Eu vou lá, vou ler então. Você encontrou, Cláudia? Eu tô tentando aqui. 417b16. Você tem, não sei se é assim que está configurado. Então, eu percebo que acho que tem diferença até na tradução e na leitura, viu? Porque eu vejo diferença Bom, conforme vocês vão lendo. segurança sempre tem, né? É o capítulo 5 do livro 2. É o capítulo 5 do livro 2. Já ajuda, né? Sim, vamos ver. Vamos contar os parágrafos, que aí eu acho que a gente consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo parágrafo. Lê um trechinho para ver se eu me localizo melhor, por favor. Tá. No que é capaz de perceber, a primeira mudança é produzida pelo progenitor. Começa assim o parágrafo. Não? Tá E muito quando diferente. nasce, aqui no meu seria o sétimo parágrafo do livro, né, do capítulo 5 do livro 2. Né? De ânima é Porque o dividido em 3 meu. livros. Né? Uhum. É que eu não estou com o outro que vocês enviaram, porque o 400, olha, do 416, depois ele vai até o número 30, depois começa 416b1, aí vai 5, 10, 15, 20, tá diferente. Mas eu Bem ouço vocês. diferente. Bom, tá. Tá muito Bom, vamos diferente. lá. Bom, às vezes a gente tem, às vezes é ler, né? Hoje o É, Ronaldo também vai ficar escutando, né? A gente tem dias que a gente tem que escutar e é o que temos. Eu vou ler. uhum. No que é capaz de perceber, a primeira mudança é produzida pelo progenitor. E quando nasce, ele já dispõe do perceber tal como um conhecimento. E a atividade de perceber se diz de modo similar à de inquirir, mas com uma diferença, porque as coisas que têm o poder eficiente da atividade são externas, o visível e o audível, e de maneira similar, demais objetos da percepção sensível. E a causa é que a atividade da percepção concerne a particulares, ao passo que o conhecimento concerne a universais. Né? Isso aqui é bem importante, porque toda a teoria do conhecimento ela se vale de universais, né? E esses particulares não eram considerados um problema de conhecimento, mas era um problema apenas das faculdades cognoscentes, né? Então, o Aristóteles nunca se preocupou com os particulares na obra dele, sempre se preocupou com os universais, né? Foi isso que ele se preocupou, né? E ele continua, né? E estes, de algum modo, estão na própria alma, né? Claro, né? Nós temos a ideia de que existem universais, essas ideias estão dentro de nós também, né?
Por isso, pensar depende de si mesmo, quando se quer. Mas perceber não depende de si mesmo, pois é necessário subsistir o objeto da percepção sensível. E isto é similar para as ciências que tratam dos objetos da percepção. E pela mesma razão, porque os objetos da percepção são particulares e externos. Mas ainda teremos a oportunidade de esclarecer essas questões mais tarde. Por ora, é suficiente dizer isto, e não sendo simples aquilo que se diz em potência. Por um lado, como falaríamos da criança, podendo ser um general, e por outro, como falaríamos daquele que já está na idade adulta. Deste último modo, é o capaz de perceber. E uma vez que esta diferença não tem denominação, e a respeito disso, estando determinado que são coisas distintas e de que modo são, é necessário servir-se dos termos ser afetado e alterar-se como próprios. E a capacidade perceptiva é, conforme dissemos, potencialmente tal como seu objeto é em atualidade. Portanto, ela é afetada enquanto não semelhante, mas uma vez que tenha sido afetada, ela se assemelha e torna-se tal como ele. Fale, Ronald, por favor. Essa questão dos particulares e dos universais, né? Eu Uhum. tentei entender um pouco na minha dissertação, Bom. mas aí eu tive uma dificuldade porque, digamos, você diz que uma blusa é um particular, uma parte. Mas um botão é menor que uma blusa. Só que a blusa precisa do botão, entende? Então, a minha ideia, né, isso foi em Edith Stein, não foi em Aristóteles, de que universal e particular, eles não são diferentes ou como se fossem instâncias assim completamente opostas. Eles estão, não sei se eu posso usar a palavra diálogo, né, mas a ideia é que eu nem sei se existe o todo, nem sei se existe universais de fato, mas se existirem, eles podem se diluírem nos particulares, né? E aí só ter particularidades. Pois é, esse é o grande problema da filosofia até a Idade Média. Foi esse o grande problema, né? Os universais, eles deveriam ser, ou assim eram pensados, para serem coisas que as particularidades não os desviariam, certo? Todos nós entenderíamos como elementos que não teríamos discussão sobre eles. Nós não discutiríamos sobre nós teríamos a integridade deles diretamente a todos nós, eles estariam íntegros, né? Por exemplo, você falou do botão e da camiseta. Tanto o botão quanto a camiseta são universais. Eles não diriam sobre particularidade alguma. A particularidade seria, por exemplo, alguma qualidade deles, entende? Alguma qualidade que nós poderíamos colocar na roupa, uma cor branca, a particularidade da camisa, né? Por quê? Porque nem todas as camisas são brancas. Quando eu falo camisa, eu falo de um elemento que não tem qualidade nenhuma. Por isso que ele é universal. Quando eu coloco uma qualidade, eu estou acrescentando um acidente, estou acrescentando um particular nele. Entende? Então, o que era difícil para os gregos pensar? Né? Pensar nas duas coisas juntas. Era difícil para os gregos. Né? Por quê? Porque quando você coloca essa qualidade na coisa,
você tem que ter a propriedade primeira dela, que é a camisa. E muitas vezes essa qualidade que nós estamos apregoando para aquela coisa, ela quase que corrompe o próprio objeto. Ela quase como se tomasse conta da camisa, a propriedade de ser branca. Então, para um grego, olha que interessante, né? Uhum. Grego, você tem que manter a propriedade de... Não, mas é uma camisa antes de ser branca. Antes de ser branca, ela é uma camisa. Isso nos mostra um elemento muito importante na literatura grega, por exemplo, lá em Homero, quando Ulisses está atávico ao barco, né, para não ouvir ouvir o canto das sereias. Ele se aferra no barco e vendo os seus olhos para poder escutar o canto das sereias. Quer dizer, né, eu vou passar pelaquela situação, mas eu tenho de estar aferrado em alguma coisa que me dá certeza de que eu não estou louco. Por quê? Porque se a gente fosse pela particularidade de tudo ser uma grande particularidade, nós não teríamos conhecimento. E conhecimento é algo que a gente consegue, através de provas e teses e antíteses, né? Uma prova e uma contraprova daquela coisa, nós termos uma garantia de que ela existe em algum nível, né? Porque a gente faz esse batimento de prova com uma contraprova daquilo. Então, me prove que a camiseta não é branca, né? Existe uma constatação óbvia de que eu estou olhando ela é branca e ela não é preta. Por quê? Porque a cor preta tem certas qualidades que são diferentes das qualidades da cor branca, né? Essa é uma prova, a prova ela é meio óbvia, ela é na vista, mas há conhecimentos que tornam mais complicado a gente fazer isso. Então, esse método que o Aristóteles está nos provocando a pensar, ele é muito bom, né? Por quê? Porque nós vamos precisar, aos poucos, ter que olhar para coisas que são... que vamos precisar ter uma prova para ter distinções. Caso contrário, né, uma qualidade, ela ela pode sobressair-se sobre o próprio objeto que nós estamos falando. Então, pode haver uma confusão. Mas fale. Mas a nossa inteligência, o nosso intelecto, ele não precisa disso para ele formular. Por exemplo, se eu olho para uma blusa branca, eu digo que ela é branca, né? Eu não preciso que alguém me forneça uma prova, alguma coisa de que ela é branca, porque eu estou vendo que é branca. Isso, exatamente. Não há prova. Só que conforme o conhecimento ele foi se complexizando, e os gregos começaram a se dar conta disso, a gente precisa ter alguma prova para provar alguns conhecimentos que não são apenas porque eu estou olhando-os, né? Por exemplo, como é que eu posso provar que a Terra é redonda? Né? Essa é uma prova difícil. Eu preciso ter uma prova de que ela é redonda, né? Porque só as impressões sensoriais de que ela é redonda não dão conta de uma boa explicação dela ser redonda, entende? Eu não posso dizer, eu vejo o horizonte e parece ser redondo o horizonte, então isso prova que ela é redonda. Pode não ser isso, preciso de uma prova melhor do que a minha percepção sensorial sobre isso, né? E olha como isso é importante, porque vamos agora falar de um elemento que é bem intenso, né? Os terraplanistas, né? O terraplanista, ele mesmo vendo que o horizonte é redondo, ele não está interessado nisso. Ele quer uma prova melhor do que esta. Aí, bom, independente disso, não estou aqui defendendo os terraplanistas, mas você precisa ter um argumento melhor do que a sua percepção sensorial de que a atmosfera é arredondada, né? Então, aí que nós temos outras coisas que podem ser de melhor argumento. Por exemplo, eu olho para o horizonte, eu olho para o mar, e eu não vejo o outro lado do mar, né? Porque tem um eixo de inclinação da Terra. Esse é um argumento um pouco melhor, né? Se a gente for ver, tem vários locais na Terra que são mais retos que outros. Por exemplo, no Lago Titicaca, no Chile, você vê o outro horizonte do Lago Titicaca. Por quê? Porque ele é mais reto ali do que em outros lugares, né? Então, existem sutilezas nisso, que o Aristóteles, na época, logicamente, não tinha entrado nessas sutilezas.
Na verdade, essas sutilezas já começam na Idade Média a serem esbatidas. Porque na Idade Média foi um período da humanidade que eles tiveram condições de começar a desenvolver mais esse método aristotélico que ficou muito restrito, né? Na verdade, no finzinho do século XII para o século XVI é que esses métodos começam a, de fato, serem desenvolvidos na história da humanidade, né? Tem um livro muito bom do Paolo Rossi, que é sobre a história da ciência na Europa. Bem interessante esse livro. Eu não me lembro do título dele, eu tenho ele aqui em algum lugar, mas é um livro muito bom. Fala sobre a história da ciência na Europa, né? E um dos pontos é esse, né? Eles foram ler a física do Aristóteles, olharam com cuidado a física e começaram a desenvolver esse olhar mais para até que ponto esse objeto específico ele conversa ou não conversa com algo da minha percepção, por exemplo, né? Até que ponto a gente pode dizer que ele é universal, ele vai estar independentemente da minha percepção, né? Tem também a questão da filosofia da técnica, e ele estuda essa parte, né? Porque eu construo, por exemplo, um telescópio, mas eu produzo aquelas lentes, né, calculadas para poder visualizar na distância que eu quero. Mas o que eu estou vendo, digamos, sei lá, o que eu quero visualizar lá no céu, né? Uhum. É consequência do que eu produzi ou é o fenômeno lá em si, né? Acontece. Sim. Porque a ciência praticamente se baseia com toda certeza que não é o que a gente está visualizando com o telescópio, né? Se o que eu estou visualizando com o telescópio altera a imagem, se ele é um elemento que me ajuda a ver ou ele cria um ver que não existe, né? Esse é um bom questionamento, né? A gente sabe hoje que o céu, o universo é permeado de elementos que nós não vemos, mas estão lá de algum jeito. Por quê? Porque se criou métodos para poder olhar a intensidade de luz em uma frequência que a gente não consegue ver, né? Infravermelho médio, por exemplo. Essa é uma frequência que o olho humano não vê, mas um aparelho consegue captar. Um aparelho capta essa frequência, né? Então, o que a ciência começou a entender? Olha, eu preciso de universais? Sim, eu preciso. Mas para cada ponto que eu vou olhar para esse universal, eu vou ter um elemento específico que eu vou ter que entender que ele vai influenciar um conceito dominante, um conceito universal. Ele vai influenciar, sim. Eu vou precisar entender como eu vou medir isso. Como é que eu vou medir essa coisa que é muito pequena? Porque se eu não conseguir medir, aquilo ali não existe. Então, é só um fruto da minha... É um elemento determinante para impedir que aquilo seja realidade, né? Nas ciências, isso aconteceu. Recente, no início do século XX, finzinho do século XIX, na verdade, eles achavam que existia o éter luminífico, né? E eles foram lá uma dupla de cientistas, eu sempre esqueço o nome deles, esqueci o nome deles agora. Eles fizeram um experimento para mostrar que ele não existe. E conseguiram provar que ele não existe, né? Então, com aquilo ali, se consegue entender, então, a velocidade da luz. Começa-se a pensar, então, se não existe um éter que dificulta a velocidade da luz, ela tem, então, ela é constante, a luz, né? Então, isso aí ajudou muito ao desenvolvimento da teoria da relatividade, que veio logo depois, né? Era uma dupla de cientistas, esqueci o nome. Bom, enfim, né? Luminífero.
Quem foi que fez o experimento do éter-luminífero? Mas você acha que, por exemplo, as ciências aplicadas, né, elas também são assim? Elas têm dificuldade com essa questão? Pois é. Porque quando eu projeto, por exemplo, um gráfico ou alguma coisa assim, eu estou colocando o conhecimento que eu tenho ali naquele gráfico. Uhum. Aí não sabe se é o conhecimento que ele está representando, vamos dizer assim, né? Como assim? Essa Fale um ideia pouco. de conhecimento do sujeito e o conhecimento representado. Uhum. Você está dizendo em que sentido essa ideia? Fala mais, vamos Não, discutir. vamos lá. Aquela ideia que eu te falei do botão e da blusa. Tá. A blusa não é blusa sem o botão, certo? Uhum. E o botão, ele é só um botão sem blusa, sem nada. Mas se eu juntar os dois, aí dá a blusa. Uhum. Entendi. Então, o raciocínio é por aí. Se eu projeto um gráfico onde eu digo que 100 mil blusas, vamos dizer assim, vão ser produzidas sem botão, então tá errado. Eu não consegui representar o que é uma blusa, É, o conhecimento da blusa. entendi. Entendi. Não conseguiu. Porque a blusa tinha que ter o botão e não tem o botão. Então, ela é uma outra coisa, não é uma blusa mais em si. Esse é um problema que a gente vê que acontece. Por exemplo, Plutão não é planeta. Ele é planeta não, por exemplo. Né? Tá, mas planeta não é planeta? Se ele é um planeta não, ele não é um planeta, ele não é um planeta porque ele não tem uma órbita própria. Se ele tivesse uma órbita própria, ele teria a propriedade de ser um planeta. Então, eles chamaram de planeta não. Ele não tem uma órbita própria. Mas ele, tirando isso, ele é um planeta. Né? Tirando isso, ele é um quase planeta, é um planetinho, planeta não, como eles chamam. Né? Isso é uma coisa importante que você está trazendo, porque a propriedade, para você poder você poder dizer que é tal coisa, ela precisa de algum elemento específico, alguma propriedade que a distinga, que faça uma distinção, não tendo aquela propriedade. Ele, ele é um quase. Né? Eu acho legal que os cientistas também se embananam nisso. Teve que ter uma junta de cientistas para sentarem e dizerem, não é um planeta não, mas se tem planeta dentro do nome, então ele é um planeta. Né? Pelo nome dele. Ah, mas ele não tem uma órbita própria. Os cientistas não sabem resolver bem isso. A ciência não sabe bem resolver. Entende? Porque o critério que eles foram adotar foi de uma órbita própria. Mas mantiveram ele, o nome dele como planeta. Não. É uma coisa que só encontraram nesse planetinho, não encontraram em outro. Né? Vai se saber. Eu estou dizendo isso porque às vezes a ciência ela não consegue ter boas definições também. Né? E faz parte da ciência isso, não ter boas definições, ou definições provisórias, né? Até que se tenha uma definição melhor. Né? As primeiras pessoas que olharam o ornitorrinco acharam que era uma fraude, quando trouxeram o ornitorrinco empalhado lá para a Inglaterra. Não, é uma fraude, esse bicho não existe. Né? Como assim um bicho que tem bico de pato, pata de lagarto, mas tem pelo, né? Pelo de mamífero. Bicho é esse? Não é uma fraude, não, existia. A distinção dele não foi clara, eles não sabiam por que esse bicho era assim, né? Porque ele é um dos primeiros mamíferos, né? Foi um dos primeiros mamíferos que surgiu, botava ovo, né? Então você vê como a gente também tem dificuldade nesse perceber aqui, nessa ideia de olhar. Por quê? Porque a percepção, se ela fosse tão arguta, tão pura, né, nós teríamos o conhecimento da própria coisa, e não é assim que funciona. Né? O conhecimento das coisas, ele vem de um esbatimento da própria visão que nós temos das coisas. Né? Ele não vem assim pelo Espírito Santo, ele não baixa na gente o conhecimento das coisas. Né, e isso é uma coisa que a humanidade não estava muito preparada. Na verdade, não está muito preparada para o conhecimento mesmo. Né?
Se a gente for ver lá nas tradições antigas, né, o conhecimento era uma coisa muito secreta, né? Você tinha que dizer, olha, isso aqui é uma coisa muito difícil de ser revelado. Os filósofos querem revelar o conhecimento. Eles querem revelar também, eles têm esse afã de revelação do conhecimento. Por isso que eles usaram o termo ser. Porque com o termo ser você consegue entender a propriedade que melhor diz sobre aquela coisa. Sim. Mas e aquelas coisas que a propriedade é vaga ou difícil, como esse exemplo do planeta não, ou do ornitorrinco, né? Como é que fica, então, o ser da coisa? A gente está vendo uma blusa sem botão. Uma blusa sem botão é uma blusa, né? É poroso, é difícil, é tenso, né? É complicada a definição. Sem a definição excluída da razão e da experiência. É complicado, né? A gente precisa da razão e da experiência, e mesmo assim a gente não vai ter uma boa definição. O tempo todo, pelo menos, né? Então, a fé na razão é usá-la de fato. Mas o uso dela não nos garante que nós vamos saber o que a coisa é. Totalmente, pelo menos, né? Apenas é o mais próximo que nós conseguimos chegar. Isso influencia também no nome das coisas que nós usamos. Como no ser humano ele usa os nomes das coisas para designá-las, ele atrai a propriedade das coisas pelo nome delas. Então, geralmente, o nome das coisas diz alguma coisa a respeito dela, né, daquele objeto ali. Então, isso também é um bom uso da inteligência. A gente usar os nomes pelo vocabulário para designá-las é fazer bom uso da inteligência, né? Isso é bom. Mas também não é garantia de que a gente está realmente acertando sempre. Só é uma garantia melhor. Nos melhora como povo, né? Como pessoas que estão em volta de uma língua e em volta dessa tentativa de clareza de frente a um objeto, né? Mas é lógico que e quando a gente começa a duvidar da nossa razão, a gente começa a entrar em superfícies de difícil acesso. Porque, por exemplo, uma sessão de psicoterapia, agora eu vou falar de uma coisa que eu faço, a gente não consegue o tempo todo ter certeza de tudo que está acontecendo ali, né? E nem por isso, né, a gente não deixa de prestar um conhecimento que ele é prático, ele tem uma praticidade, que se utiliza de várias teorias que são científicas, né? Mas, no fundo, não é só isso que está em jogo ali. Tem um elemento que não é só prático, não é só teórico, ele é muito prático. Ele diz respeito a relações que muitas vezes a gente não consegue ter um controle total sobre elas, né? E um pouco isso acabou acontecendo na Idade Média também, porque o exemplo que você usou de elementos, como pode dizer assim, dois elementos universais que se encontram no objeto, né, eles também servem para aprimorar a própria ideia de camisa, no fundo. Elas podem servir para aprimorar tanto o botão quanto a camisa. Você pode ter dois elementos que juntos formam uma ideia melhorada da coisa. Entende? Por exemplo, vamos pegar a ideia de... por exemplo, vamos pegar um exemplo... fala, Ronald. Fala. Você sabe o que é mereologia? Já estudou mereologia? Não. Mereologia é o estudo do todo e das partes, né? Só que ele tenta... Acho que o autor mais conhecido que fez isso foi aquele Peter Strawson. Ele chegou à conclusão de que é impossível que todas as coisas se relacionem e, portanto, existe um todo. Porque para existir um todo, todas as coisas teriam que se relacionar. Isso aí é praticamente absurdo, né? Porque tem coisas que não se relacionam.
Se você pegar um elefante e cruzar com uma girafa, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, ele chegou a essa conclusão simples, mas assim que faz com que a gente pense, né, sobre pelo menos essa questão dos universais e dos particulares. Eu já acho que aí já está meio que resolvido, né? Ah, Não existem universais, porque se existir universal, implica que todas as coisas estejam relacionadas umas com as outras. E, como eu disse, nem tudo, né? Mas eu mas acho que aí, é por aí que a meteorologia estuda. mas aí nós temos esse problema de não poder falar camisa, né? De não poder ter uma camisa. Nós temos uma camisa, você entende? Se a gente tem ter a palavra é ter a coisa sem tê-la. Isso é extremamente interessante, né? O humano consegue fazer isso com a linguagem. A gente fala camisa, eu tenho uma camisa que eu estou falando, ela está na cabeça de cada um de vocês. Eu falei agora a camisa, eu trouxe ela aqui, evoquei a camisa. Então, existe um universal camisa. Como é que esse universal está na cabeça de cada um? Eu não consigo trazer exatamente todas as propriedades que estão na cabeça de cada um de vocês, mas cada um fez uma imagem mental de uma camisa. Portanto, existe uma camisa enquanto universal. Você entende? Sem ter que fazer cruza de camisa com saia, para sair né? Não precisei fazer uma cruza das duas. Existe. Agora, existem propriedades na camisa, né, que elas tornam a camisa mais camisa do que, ou menos camisa. Uma camisa rasgada seria uma propriedade importante da integridade física dela. Porque uma camisa inteira, ela está mais bonita, ela pode ser de um tecido mais bonito, de um tecido melhor. Eu posso ter complexidades dentro dessa ideia que tornam ela mais complexa dentro dessa camisa que eu estou examinando. E isso é interessante, porque a complexidade de uma camisa, ela em parte, ela vai levar a que nós nos tornemos mais complexos por investigar isso. Ela vai nos levando a uma complexidade muito maior. E todo ser humano possui dentro de si uma complexidade muito grande. E isso é interessante. Entende? O que eu quero chegar com a ideia de universal aqui? A ideia de universal, ela é limitadora para certas coisas, sim, ela é. Mas quando você examina a complexidade que aquele objeto tem, aí você tem que começar a mudar o jeito de pensar. Não vai mais pensar do mesmo jeito. Você pensa uma camisa na sua cabeça. A percepção de uma camisa não vai ser... Entende? Ela tem meandros ali dentro. E aí eu concordo contigo. Não tem como você fazer relação disso com tudo. Não tem. Até porque o foco que a gente tem sobre um objeto aqui agora, ele exclui todos os outros que nós estamos falando, mesmo que eles estejam em volta. A gente não está conseguindo, a gente não consegue. Quando eu falo casa, eu não estou falando dos talheres que tem dentro da casa. A gente pode botar eles lá dentro, mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre casa, não sobre os talheres que tem dentro da casa, né? Olha como é difícil isso. Olha como isso é importante para a teoria do conhecimento também, né? As coisas ditas, elas passam a ser, elas passam a ter um local específico, né? As coisas não ditas, a gente precisa encontrar um jeito de entender que podem estar ali. Aí existem a ideia de uma sensação, de uma percepção, aí vem a ideia da percepção. Isso, aí sim. Aí a gente tem que usar a percepção para poder entender que pode ter uma coisa não dita que influencia aquilo ali, né, aquele objeto, né? Mas é importante que tenha, sim, uma ideia de universal para a gente poder, a partir disso, ver também as suas complexidades inerentes a esse universal, quando esse universal possui dentro dele grandes elementos, como é que se diz, singulares, né?
Porque quando tem muita singularidade, a gente está falando de um elefante, sim, mas um elefante que pode ter mais marfim, um elefante que pode ter mais peso, um elefante, sabe? O ser humano Einstein. Puxa, uma pessoa inteligente. A gente pode imaginar que seja o Einstein uma pessoa inteligente. Sim, ele é tão inteligente que precisaríamos ficar muito tempo para estudar as coisas que ele estudou. Entende? Então, esse é diferente de, por exemplo, pensar no João da Esquina. Quando eu falo João da Esquina, agora eu falei o nome João da Esquina. Quando a gente diz João da Esquina, a gente geralmente está atribuindo que é uma pessoa qualquer. Uma pessoa que nós nem sabemos bem. A gente só disse o João da Esquina. Ah, tem o João lá na esquina. Né? Uma coisa de um qualquer. Agora, quando eu falo o Einstein, eu estou dizendo que é uma inteligência extraordinária. É um cara muito inteligente. Ou o Aristóteles, um cara muito inteligente. Um cara com uma inteligência extraordinária. Ele tem qualidades que o tornam que eu não posso compará-lo ao João da Esquina, eu tenho que dizer o nome dele. E aí eu já começo a ter uma forma muito específica dessa inteligência dele. Entende? As coisas têm um local específico. Elas não são atiradas como palavras que você joga no ar. Né? E isso é importante porque para a teoria do conhecimento, isso era muito difícil eles entenderem na Idade Média, muito difícil. Mas eles mesmos começaram a ter que se degladiar com isso. Olha, se você tem pontos de singularidade muito, muito sofisticados, você vai ter que dar conta deles no objeto. Eles estão dentro do objeto. Você não pode me dizer que não existe. Né? Aristóteles não avançou tanto aí nesse ponto. Ele não foi tão longe. Mas isso foi uma coisa que estava caindo de maduro quando eles começaram a estudar muito. Opa, tem um ponto de complexidade ali, a gente tem que dar conta desse ponto. Né? Por quê? Porque esse ponto de complexidade torna aquilo ali muito melhor diante de outras coisas que não têm essa complexidade. Torna muito mais específico. A gente tem que ser muito mais criteriosos com o nosso método de observar aquele objeto, aquela coisa, aquele ser, aquela pessoa. Então, você, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que é distinta, que é diferente, você também começa a ter uma relação distinta, né? Se essa pessoa te trata mal, não é que você tem que tratar mal ela, mas você não vai dar o mesmo valor se ela te tratasse bem, né? Se essa pessoa te tratar muito bem, você vai querer tratar ela muito bem, você está se sentindo bem tratado por ela. Então, a gente começa a dar diferentes valores para diferentes coisas que a gente está examinando nos objetos, né? Não tem problema nenhum. É isso que faz a gente ter relações com as pessoas também, né? Você se sentiu bem tratado, se sentiu maltratado, essa coisa, ela é bonita, ela é feia, como é que ela é? Ela tem um jeito próprio que é inerente, que depende das atribuições que ela tem dentro dela, ou que ela está desenvolvendo dentro dela, que a gente não sabe também, né? Vejam como é interessante, e aqui, como é um grupo de estudo, é muito legal falar sobre isso, porque ontem eu conversava com um amigo que a gente estava falando sobre estudantes. Ele é coordenador de um instituto aqui em Porto Alegre, e ele dizia que era muito difícil fazer os estudantes quererem participar da instituição, né? E por quê? Porque a gente tem uma tendência que o estudante se vê como um menor sempre. Então, ele sempre se vê como sem voz, menor, fraco, ruim, né? Só que as instituições precisam de estudantes, porque se as instituições não tiverem estudantes, as instituições deveriam tratar bem esses estudantes, e muitas vezes não tratam bem. Então, como é que os estudantes ficam? Eles se sentem meio que na obrigação de ficar lá, mas sem voz ativa, se sentindo, às vezes, até perdidos, ou não se sentindo incluídos. Então, ele poderia se sentir muito melhor se ele se sentisse incluído lá, né? Então, isso também está falando da complexidade. Se a gente só olha as coisas de forma rasa, e a tendência que hoje está colocada para nós é tudo ser muito massificado e tudo muito raso, como é que você vai descobrir a beleza daquilo, a sensibilidade que aquilo ali tem, né?
A gente só massifica tudo, massifica a inteligência, ela fica toda massificadinha, né? Você perde essa possibilidade de ver além, ver para mais, de instigar, de dar motivação, de ver a motivação que aquilo ali tem, por exemplo, que é uma das causas, uma das 4 causas do Aristóteles, a motivação, né? Deve ter algo ali internamente que pulsa, que quer ir mais longe, que quer se desenvolver, né? Você entende? O grande problema para todos nós aqui é poder olhar para essas coisas e poder nos sentirmos parte, sabe? Porque por muito tempo a humanidade ainda tem isso. Ela quer ver esses universais achando que eles estão pautados por um ideal ilibado e perfeito. Mas esquece de ver que dentro de cada coisa tem uma complexidade, um limite. Então, muitas pessoas já me disseram, pô, eu só consigo até aqui, não consigo ir mais longe. Então, tudo bem, vamos arrefecer, vamos frear, porque mais do que isso não dá para ir. A gente tem que frear, né? Mas se a gente pode ir mais longe, tem quem queira ir, por que não? Dá para ir ver o que tem do outro lado do muro, né? E muita gente quer ver o que tem do outro lado do muro. A ciência quer ver o que tem do outro lado do muro, né? Faz parte do ser humano isso. É um desejo do ser humano. Os antigos aqui, eles querem ver, mas eles estão fazendo muito racionalmente. Eles ainda não tinham criado os mecanismos para, por exemplo, olhar sem ferir um ser vivo. Eles não conseguiam entrar dentro de um ser vivo, operar e dali, entende? Eles não sabiam fazer isso direito. Eles estão começando a fazer isso. Eles estão começando, estão muito no começo, né? Mas eles tinham um sentido de integridade humana muito grande, de respeito ao humano, né? E esse livrinho aqui, na minha opinião, ele tem muito isso. Ele tem muito esse respeito. Por quê? Porque ele está querendo analisar essas partes todas do ser humano, né? Ele quer ver elemento por elemento, quer dividir, quer olhar, quer nomear, né? Quer mostrar, e isso vai servir para gerações vindouras, e o ser humano ele precisa ter mais estofo para olhar para o próprio ser humano. Precisa ter mais. Não adianta você vir com uma coisa pronta. Não adianta. Por quê? Porque a complexidade do ser humano vai exigir mais. Isso quem está dizendo, isso é um debate medieval do Duns Scoto. Entende? Que foi um cara que brigou muito por isso. Ele brigou muito no tempo dele para olhar para essa complexidade dentro do ser humano. Não bastava ter o universal. Entende? Não basta ter o universal. Não basta, né? Mas algumas vezes as coisas se ligam por afinidades, né? E não, né? Então o botão ele tem uma afinidade com a camisa. Eles têm uma afinidade, né? Não vejo tanto o botão na camisa, eu vejo mais a camisa, sim, mas quando você olha de perto, você vê um botão dentro dela, né? Então, existem limites também para essas afinidades, né? Limites. Vamos lá, vamos continuar. A gente estava no... Isso, capítulo 6. Agora sim, Cláudia, capítulo 6. Se você tiver um livro aí... Eu acho que eu preciso saber qual é a edição do livro que vocês estão usando, né? Não sei o que Estou houve. usando essa aqui da 34. Você tem a da Edipro, né? É O da Edipro. Ronaldo saiu. Ronaldo. Da Edipro. Tá, a Edipro é boa também essa edição. Mas está completamente diferente, professor. Essa é a minha preocupação. Eu fico procurando, e na semana passada ainda eu achei o trecho, mas assim, mesmo assim, com diferença de palavras, de tradução, então fiquei frustrada. Ou eu compro essa outra edição, ou eu imprimo. Não compra, não. Lê dali do
Ai, mas eu gosto tanto eu gosto livro físico, eu gosto de anotar no caderno, né? Então é difícil para mim ficar só lendo na tela. Tanto é que aquele texto que você me enviou, Você comprou, né? eu li primeiro, eu já li 2 vezes o que você me mandou na tela, mas eu acabei comprando, eu recebi hoje. Ai, Quer que ver? legal! Você viu? Muito bom. Recebi hoje. Maravilhoso. Nossa, eu fiquei assim, encantada. Eu falei, onde é que estava esse tesouro que eu não conhecia, nem fazia ideia desse tipo de ensinamento. Um Muito lindo, ensinamento né? muito bonito. Nossa, Muito bonito. muito bonito, muito. É. Então, mas é isso, eu vou tentar, então, ou pelo menos imprimir, né, Uhum. esse que vocês colocaram, eu acho que no Drive, né? Ele é legal porque ele tem várias notas também no final, ele tem várias notinhas que ele vai falando. A tradutora fez várias notas aqui, a tradutora desse aqui. E ela colocou no finalzinho. Eu me antecipei e acabei comprando esse, porque eu fiquei empolgada e esqueci de perguntar à editora e a tradução, né? Então tem realmente diferenças, embora algumas vezes aí que vocês leram eu consegui achar, mas assim, com diferença de palavras, né? Bom, então, se Mas você não quer. eu não acho, não fica difícil imaginar que seja tão diferente assim. Mas algumas coisas são. Eu não sei, porque, olha, por exemplo, né, quer ver? Você falou do capítulo, nós estamos no capítulo 7, né? Agora é 6. Tá, então, olha aqui, olha o meu capítulo 6, veja, você consegue dar uma olhadinha? Como é que É tá? diferente mesmo, diferente. Totalmente. Então, ele começa o capítulo 6, ele começa assim: ao nos ocuparmos de cada sentido, é necessário examinarmos primeiramente sensíveis. É outra história, entendeu? Aí, quando você fala você falou do 416b, né? Mas não tem 416, você falou que era B o quê? P17. Então, não tem 400. Esse aqui não tem 417. Olha aqui, professor, tem 416. Tá vendo? Tô vendo. Totalmente diferente. Então, deixa assim. algumas palavras. Não adianta, isso aqui eu vou ter que. Eu assim. vou guardar e eu vou fazer a cópia desse outro, senão fica. Embora eu aproveito a discussão, né? Sim. Mas é isso. Eu vou continuar um pouquinho mais. Pode ser. Tentar ir até o capítulo 7. Tá, mas aí eu acompanho a sua leitura, então, e eu vou fazendo aqui as minhas anotações, dependendo do que você fala, eu gosto. Bom. Aliás, eu não sei estudar sem anotar. Eu não gosto muito de grifar os livros. Eu tenho uma certa assim receio de ficar grifando os livros, mas eu vou anotando. Isso é bom. Então vamos. Vamos lá. É preciso tratar primeiro dos sensíveis segundo cada um dos sentidos. O sensível se diz de 3 modos, dos quais 2 afirmamos que são percebidos por si mesmos e 1 por acidente. E dos 2, um é próprio de cada sentido, outro comum a todos. Denomino próprio aquilo que não pode ser percebido por outro sentido, e a respeito de que não cabe enganar-se. Por exemplo, visão de cor, audição de som, gustação de sabor, ao passo que o tato comporta um maior número de diferenças. Olha, uma coisa que a gente vem falando muito, porque aparece aqui no livro, é essa questão do tato. É um sentido privilegiado que o Aristóteles parece que nos coloca aqui, o tato. Ele aparece bastante aqui na questão de ânimo, né? E a respeito destes, cada sentido discerne e não há engano de que é cor ou som, mas sim sobre o que é e onde está o colorido, ou sobre o que é e onde está o sonante. De tal tipo são aqueles denominados próprios a cada sentido, ao passo que são denominados comuns o movimento, o repouso, o número, a figura e a magnitude, pois
os deste tipo não são próprios a nenhum sentido, mas comum a todos. Né? Pois um certo movimento é perceptível tanto pelo tato como pela visão. Uhum. Né? Então, a gente vem vendo como alma e movimento estão muito ligados, né? Muito ligados. É denominado sensível por acidente quando, por exemplo, o branco é o filho de Diares, pois percebe-se isto por acidente, e porque calha de estar associado ao branco que é percebido. Por isso também, sob a ação do sensível enquanto tal, não se é afetado. Entre os objetos perceptíveis por si mesmos, os próprios é que são propriamente perceptíveis, e é para os quais se volta naturalmente a substância de cada sentido. Isso é bem interessante, né? Muito profundo. É muito profundo, porque a percepção, o sentido pode captar a percepção. Uhum. Não, perdão, a percepção pode captar o sentido. Isso, né? Então, isso é muito legal, porque não existe esta ideia de que a essência não é captável. A gente tem capacidade sensível para captar a essência, a substância. Essa coisa que se diz que é, né? E em detrimento de algo que não é. Isso é muito para além das aparências. Então, isso é muito legal, que o Aristóteles está nos investindo com as nossas faculdades, nos empoderando, vamos chamar assim, com as nossas faculdades, de que nós temos condições de determinar a essência das coisas. Uhum. Nós usamos a percepção, né? E ela reflete, como se refletisse, aquilo que é a coisa. Né? Ele chega a falar de intuição? Não. Intuição, eu acho que não falo da intuição. Não associa a intuição com percepção, não. Não fez essa. Não fez essa. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ele não fez essa ida, não. Uma pena. Mas poderia, né? Poderia. Poderia. Mas existe um fato muito interessante, porque a intuição, ela não é uma coisa tão estrambólica assim. Se você tem as faculdades cognoscentes, o tato, a sensibilidade adequadas, você consegue captar aquilo antes daquilo se manifestar. Né? Isso Aristóteles fala. Né? Porque a ciência hoje já prova, não é? De que isso que nós chamamos de intuição é essa capacidade que o cérebro tem de captar algo que está para além das aparências, né? Isso. Que talvez esteja aí nessa essência. Mas, por exemplo, veja os futurólogos, né? Aqueles que fazem previsões do futuro, da economia, de uma guerra, de uma coisa. Eles acertam porque eles têm muita experiência. Eles estudam, eles estão sensivelmente abertos àqueles fenômenos, eles captam as nuances, eles comparam com outras coisas e eles acertam por isso. Então, uma intuição mas ela tem um fundo empírico, ela tem um fundo em coisas que são intelectivas e empíricas, né? Vamos dizer assim, é uma intuição acertável, não é uma baseada no real, né? Baseada numa realidade. Isso, baseada numa realidade, numa plasticidade cerebral que dá conta disso. Né? Então, é uma intuição o Bion, por aquele autor que eu lhe falei, né, ele acreditava na intuição, porque ele acreditava que uma das faculdades do gênio, da inteligência humana, era você poder entender as coisas sem ter os objetos estáticos prontos. Né? E Jung também, né? Jung também. Jung também. Tem 3 caras da psicanálise que são bem interessantes, que na minha opinião, que é o Jung, o Bion e o Winnicott.
porque os três mais ou menos conversam sobre essas faculdades não tão causalísticas, né, que as outras, que a escola freudiana falava, né? Então, eles estão interessados nessas coisas que são de difícil entendimento para a razão Sim, humana, né? que estão mais próximas da emoção, do sentimento. Isso. Né? Na minha opinião, esses três aí são os psicanalistas que valem a pena ler. Eu gosto de Winnicott, eu fiz um curso também, gosto muito. Gosto muito dessa ideia da mãe suficientemente boa, do psicólogo suficientemente bom. Isso é bom. Nem exageradamente, nem negligente. Né? Quer dizer, esse equilíbrio, né? E eu volto a falar que já falei e vou falar sempre. A gente tem que parar de ser de uma escola. É verdade, Entendeu? eu concordo, professor. Tem que ser, você tem que olhar para a coisa na beleza que ela tem e no limite que ela tem também. Eu sei Né? disso. Aqui a galera gosta de defender, não, eu sou da escola de tal. Então... Aliás, esse foi um drama para mim durante muito tempo, porque eu gosto de tudo. Então, dizer assim que eu sou de uma escola, mas os colegas meio que exigem, né, que você faça uma definição. E aí, por isso que eu acabei optando por dizer que eu estou numa abordagem mais humanista. Porque eu também não acho que o ser humano é fruto do seu passado, né? Eu não acho que o inconsciente dita tudo. Aliás, isso é uma grande questão. Mas você acaba tendo que arranjar um nome para alguma coisa, né? Para fazer o marketing, a propaganda. Você Não tem que ter um gosto nome. muito disso. Tem que ter um nome. Você tem que ter um nome, mas aí você fica, bom, mas eu me aproximo mais de quem? Por isso que eu brinco, que eu falo que eu sou apaixonada pelo Rogers e casei com o Viktor Frankl, né? Um é paixão e o outro é amor, né? Mas assim, o Frankl, por exemplo, ele faz uma crítica ao humanismo. Essa que é a questão, porque o humanismo não chega à ideia da autotranscendência, da dimensão espiritual humana, né? Então eu entendo isso e concordo, né? Porque na minha trajetória como pessoa e como profissional, mas mais como pessoa, eu não poderia jamais negar a dimensão espiritual. A questão da busca, da minha busca espiritual, né? É algo que faz parte da minha vida. Claro. Sempre fez. Mas note uma coisa: você pode ter essa busca, mas o seu paciente pode não querer essa busca. Não sei, então, por isso assim, que o meu entendimento, eu cheguei ao entendimento agora escolhendo um pouco, me debruçar um pouco mais em Rogers, porque eu acho que se a pessoa não se aceita como ela nem chega na dimensão espiritual. Exatamente. Não chega. Então, eu acho que precisa começar com Rogers para eu chegar no Dr. Viktor Frankl. É mais ou menos assim. Como é que a pessoa, né? Quer dizer, aquele paciente está lá envolvido com tanta coisa, com baixa autoestima, não consegue enxergar quem ele é, quais são os seus valores. Se ele não enxerga quem ele é, como é que ele vai enxergar os valores? Como é que ele vai chegar na dimensão espiritual? Não vai. Então, se você meio que tem que começar com arroz e feijão para depois oferecer lasanha. Não dá para você oferecer uma lasanha, uma comida um pouco mais elaborada, né? Se não começar com arroz e feijão, porque ele vai passar mal. Então, é um pouco isso, né? Mas eu acho interessante quando você coloca assim, para mim, né, embora mesmo que Aristóteles não fale sobre a questão da intuição, ela com certeza ela está presente na ideia que ele tem de percepção, né? Eu acho que ela está presente. Ele só não usou esse termo, né? Porque nem sei se existe esse termo na época, mas essa possibilidade de você ver além, né? Que eu acho que é tão importante. Isso que você traz, que a gente vive numa sociedade que fica muito no raso, me preocupa. Sim. Me preocupa muito. Isso é um pouco salve-se as mulheres e as crianças primeiro, porque a gente tem que salvar o que dá para salvar, porque
A sociedade já fez suas escolhas, né? Já fez suas escolhas. Eu não gostaria também de ser pessimista, porque, de um modo geral, eu costumo ser otimista, mas é muito triste tudo que a gente vê. É muito Mas triste. que cada vez o conhecimento é uma minoria, não é uma maioria que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de debater. É uma minoria, entendeu? Então, e mesmo dessa minoria, olha quantos colegas da faculdade você conversa. Da minha faculdade, que ficou foram 2 colegas, entendeu? De 80 e lá vai pedrada de gente, entendeu? E é porque eu sou antipático, é porque eu sou arrogante? Não, é porque não fica, entendeu? São outras coisas que vão ficando, né? Essa questão de afinidade, né, é muito difícil, porque eu costumo dizer também, eu tenho uma amiga, que é a pessoa, eu conheço muita gente, eu tenho muitos colegas, mas eu tenho uma amiga, né, que é capaz de entender a maneira de eu pensar, a maneira de agir, a maneira de sentir, mas realmente é muito difícil, né? Aí você vive numa solitude, né? Se você viver bem com a sua solidão, se você se der bem com ela, né? Tem gente que não consegue, né? Tem gente que não consegue, mas é difícil, eu vejo com muita preocupação, porque eu trabalhei com educação muitos anos, eu dei aula também, eu fui professora, então eu vejo, por exemplo, meu filho, ele fala para mim, mãe, passando a minha geração, está tudo muito complicado. Eu tive um cuidado muito grande com a educação do meu filho, aquilo que ele é, a maneira dele ser. Eu tenho orgulho da educação que eu dei para ele, porque eu sei que ele pode ir para qualquer lugar do mundo, ele vai saber se portar, ele vai, se não souber os costumes, ele vai com certeza respeitar, aprender, né? Mas não é o que a gente vive na meninada. Eu tenho uma afilhada que fez agora 14 anos, é o dia inteirinho no celular, as crianças com celular, os pais não querem ter trabalho, né? O celular virou uma babá. É lamentável, como que pode? Porque assim, eu me lembro quando meu filho nasceu, eu tinha um computador na sala. Eu sentava junto com ele, eu via os programas que ele assistia, eu não deixava ele fazer nada sozinho. Agora, ontem, por exemplo, naquele aniversário que eu fui na casa de família, tinha uma criança, netinho de uns primos, né? Devia ter o quê? 3, 4 aninhos. Ele ficou o tempo inteiro com o celular e os adultos sem uma preocupação. Então, como que a gente chega, né, em algo diferente? Então, é difícil, professor. Acho que você precisa agora montar o seu instituto. Vamos ver. Que tal o Instituto de Filosofia, né? De psicologia e quem sabe aí de estudos do judaísmo, da Kabbalah. Também. E alguma coisa que tenha parceria com escolas, né? Que, sei lá, que a meninada... Eu estou participando desse Instituto Ágora ali, né? E tô montando um site novo, que eu quero fazer mais um site agora. Vamos ver o que pode pintar, né? Que fazer instituto é uma coisa muito... Que dá trabalho. Dá muito trabalho, tanto que eu estou fazendo um outro instituto com amigas aqui. Eu tenho 2 amigas, a gente está montando um outro instituto voltado para educação de... Não, esse vai ser de construção de narrativas com professores, né? E os professores estão numa situação doentes, né? A gente está trabalhando assim. Os salários são muito baixos, né? Os salários são muito baixos, as condições de trabalho são péssimas, e assim, uns anos atrás já era muito ruim, agora piorou, porque realmente os profissionais não têm recursos para trabalhar com uma geração, né, que domina muito mais as redes sociais e a internet do que o próprio professor. O professor ainda está com lousa, né, saliva e giz, então é possível, tem um choque aí de geração, tem um choque de tecnologia. A educação vai ter que mudar, porque não tem condição de continuar desse jeito. Não tem. Cláudia, ficamos por aqui. Muito obrigada, professor. Forte abraço. Até mais. Obrigada, abraço. Tchau. Tchau.